Yuri Lupaldi, meu amigo, repórter. Tá ali o Yuri, ó. Como é que faz? Salve, salve! E aí, beleza? Beleza. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não vou nem mexer nesse trem aqui de perguntas, porque, Marcos, ontem eu mexi nesse trem na live, danifiquei tudo aqui Ah, no... tá. Não, mas olha só, do pessoal falando aqui embaixo. Eu fico tentando ler, eu fico mexendo, e aí muda a configuração aqui. Eu prefiro nem mexer, eu vou lendo. Eu já fiz, olha só, você realmente é Ó, foda. desativei comentário. Porque Ó, desculpa. era a única ressalva. Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Eu desativei os comentários. Porque eu tava observando esses dias. É muito ruim fazer live, você acaba lendo, né? Eu leio tudo. Eu fico aqui toda hora olhando. Mas Não, que mas é você legal. você não tem hate, você tem hater. Olha, eu tenho na vida real. Quisera eu que fosse online. Tá, tudo bem, Mas mas os meus são. você tá na rua e alguém te chamar ô, filho da puta, você vai lá e reclama também. Agora, no meio de uma Sério, isso tá live, acontecendo? tá falando um assunto sério, você vai ver. Tem comentários ali que são lamentáveis. Mas eu apaguei, tá? Mas, Só deixa eu fazer fecha a porta! deixa eu dar boa noite quando você manda fechar a porta aí. Boa noite para todo mundo que tá online aí, acompanhando a segunda live. Olha, eu vou falar um negócio, Marcos. A rede social não parou, hein? As pessoas, eu te comentei isso durante o WhatsApp, as pessoas mandando aí a segunda live, a segunda live. Hoje tem muito assunto interessante, fake news, educação aí e mais. A gente vai entrar em algumas. Um monte de fãs sua me escreveu aqui no meu privado para fazer perguntas. Umas bem legais, outras não tanto, mas eu tenho certeza que você sabe sair de letra. Você vai responder para mim tudo direitinho. Mas eu fiquei muito feliz com a repercussão, né? Eu tô agora nessa onda de lives. Antes de começar essa live, eu queria mais uma vez dar boa noite para as pessoas e esclarecer só um ponto. Teve para a gente já começar polêmico, né? Eu recebi uns haters seus nas minhas redes sociais. Eu vou repetir. Teve saber por que a live 2. Pois é, teve uma moça que pediu para não ser identificada, que ela comentou comigo, por que da live 2? Olha, ano político, você está fazendo politicagem sem perceber, isso é crime. Tentou me atacar, né, no privado, e eu virei para ela e falei assim, olha, eu já entrevisto o Marcos em várias ocasiões diferentes, na política, fora da política, em outros meios de comunicação que eu trabalhei, e o meu perfil profissional, tanto que essa live ela é independente, é para mostrar os fatos como eles são, contar, conversar, entreter vocês que estão em casa nessa quarentena aí tão difícil. Então, eu estou esclarecendo para você que questionou, que pode ser a dúvida de outras pessoas, não há politicagem nisso aqui. Aliás, o último que a gente tem falado é de política, a gente tem falado da rotina, né? Na live passada foi sobre o Covid, principalmente em tempos de pandemia. Então, só para esclarecer isso, para as pessoas não atacarem gratuitamente, né? O ataque vai ter, normal. O ataque é livre, né? Mas sempre tem o Império sempre contra-ataca, né? Hoje de manhã eu tive que escrever um texto, eu estou adquirindo uma veia jornalística, né? Porque, enfim, hoje em dia todo mundo acaba desenvolvendo essas habilidades de escrita, né? Principalmente no mundo de Twitter, e essas habilidades de retórica, né? Inclusive até, só para falar, assim, ano passado eu fiz uma apresentação, né? E aí eu gosto de ir atrás, de estudar, até estava fazendo um resuminho aqui de fake news e educação, né, para falar contigo. Mas aí no ano passado eu comprei um livro do TED, sabe? Do TED, daquelas palestras que rolam no mundo inteiro, né? Eram 18 minutos, né? Agora o TED eu acho que é 15 ou 18 minutos, né? Ideias para mudar o mundo. É bem legal aquilo. E aí eu li o livro do TED. E o livro me chama atenção para uma coisa interessante, né? Até me lembrou uma questão na medicina, que antigamente existia as cadeiras de tisiologia, né? Tisiologia um, tisiologia 2, tisiologia 3. E tisiologia era o estudo da tuberculose, né? A tuberculose era uma doença que não tinha tratamento definido, né? Tipo um coronavírus, né? Não existia um tratamento definido, ó, é isso aqui. Não, existia aquela coisa lá que a medicina faz, um tratamento de suporte, vai, não tem estudo, enfim.
e aí a doença acabava tendo formas secundárias, terciárias, quaternárias, que nem a sífilis, né? A sífilis quaternária chegava a dar uma febre que amolecia os ossos, né? Então, as cadeiras na medicina, elas estudavam toda a apresentação da doença. E aí caiu por terra, né? Quando surgiu a penicilina, você faz uma injeção de benzetacil, 1.200.000 unidades intramuscular e você está curado, né? E aí ficou obsoleta a matéria, né? E a tisiologia também, depois que surgiu o RHZ, que é a antibiótico terapia tripla, né, por 4 a 6 meses, acabou a tuberculose. Mas por que eu entrei nesse link? Porque antigamente existia a disciplina de retórica, né? Retórica, né? Aprender a falar. E porque as lives, né, eram realmente lives, né? Eram lives presenciais, onde as pessoas conversavam em público, né? E aí a pessoa tinha que saber apresentar, conversar, falar, e isso era ensinado nas faculdades. O tempo foi passando e isso foi se perdendo, né? Não existe mais disciplina de retórica. Mas nesse livro do TED fala sobre isso, que nesse mundo moderno no qual nós vivemos, com lives 24 horas, enfim, a televisão praticamente acabou, né? As pessoas têm, né, de desenvolver essa habilidade, não só os repórteres, né? Não só repórter, apresentador de TV, mas médicos, daqui a pouco contador, advogado. Você vê muito perfil de advogado falando sobre direito médico, né? As pessoas têm que desenvolver esse quê de apresentador, né? E às vezes vai em natura mesmo, mas o que importa é você forçar a barra, né? Força a barra, vai que uma hora vem. O que eu sempre falo é que essas lives, né, potencializaram depois da pandemia, porque as pessoas têm necessidade de se comunicar. Elas ficaram em casa, né? E eu acredito que todo mundo tem um cunho jornalístico, né? As pessoas querem se expressar, elas querem falar, elas querem opinar. E hoje elas têm uma máquina na mão. Antigamente, alguns anos atrás, era uma emissora de canal com televisão, com satélite, com estúdio, com técnicos. Hoje não, você liga um celular, tá aqui eu e você conversando, falando o que a gente quiser falar, né? E se expressar da forma que a gente quiser se expressar. Mas, Marcos, vamos entrar que hoje tem muito assunto. Hoje, o governador Mauro Mendes, vamos de educação, né? O governador Mauro Mendes falou sobre a volta às aulas. Né? Eu vou começar logo com o mais recente, factual, para a gente depois ir discutindo qual é o teu pensamento aí, como é que está a educação brasileira e toda a violência dentro das escolas. Mas o que é mais factual hoje é a pandemia e é o retorno dessas aulas. Está, né? Previsto aí para o dia 3 de agosto. Né? A partir do dia 14 agora, alguns professores serão chamados para fazer um treinamento para ter essas aulas online, não vão ser presenciais no estado inteiro, até o que o governador explicou hoje via vídeo. Como você vê esse retorno às aulas, essa perda de conteúdo, já que claramente já foi perdido várias coisas, e essas aulas retornarem em agosto via online? Então, quem sou eu, né, para achar alguma coisa, né? Se bem que às vezes a gente fica se achando pouco, assim, e quando a gente mete a mão na massa, acaba fazendo melhor do que quem está lá. Né? Deixa eu só abrir um parênteses para te falar isso aí. Isso é importante eu falar. Muita gente perguntou para mim, o Marcos vai falar de educação, de fake news. Eu falei, gente, o Marcos, ele é um médico, né, como qualquer outro cidadão brasileiro. Ele usa as redes sociais, ele tem uma influência nas redes sociais, e para os seguidores deles que não são e querem conhecer, vale a pena ver qual é a opinião, a posição de um cidadão brasileiro como qualquer outro, que inclusive entrou nesse meio político em 2018. Então, assim, eu acho que qualquer opinião ela é relevante, ela faz a gente refletir, ela faz a gente pensar. E por que não, como você falou, às vezes aqueles técnicos experientes há anos não conseguem fazer o que talvez uma pessoa que tem uma ideia consegue executar em poucos meses, né? Mas eu queria só esclarecer isso, porque muita gente me perguntou isso também. Educação, tudo, eu falei, qualquer pessoa pode discutir qualquer assunto. Claro. Né? Nós somos livres, Não, eu pensei bastante sobre, mas eu tenho que falar sobre saúde, né? Falar sobre o que eu sei, cirurgia plástica, enfim. Mas eu sou um defensor nato da educação, assim, né? Eu acredito não, eu tenho certeza que é a semente de tudo, né? Tanto que do orçamento anual da União, se eu não me engano, 20 ou 30%, né, tem que obrigatoriamente ser destinado à educação, né? Há uma lei que determina isso. E, inclusive, em 2018, quando eu fui candidato a deputado federal,
nós aventamos a possibilidade de criarmos uma lei que estaria seria como se fosse a lei da responsabilidade educacional, né? Como a lei da responsabilidade fiscal, né? Onde o político da gestão é punido por improbidade administrativa e tem os direitos políticos cerceados ali por 8 anos, se eu não me engano, a falta de recurso, a falta da arrecadação a falta da destinação da verba para a educação tem que ser considerado um crime, né? Porque uma coisa que vem acontecendo há anos, e tomara que não seja de forma intencional, é a ditadura da ignorância, né? Nós vivemos num país onde a democracia ela corre muito risco, né? Quando o povo não sabe votar, né? Quando o povo não sabe, quando o povo não tem a educação. E tem outras questões também que o estudo, né? Eu seguia essa linha da medicina, assim, mas eu tenho muitos amigos advogados e volta e meia estou conversando com juízes e eu vejo assim o estudo, a ciência, ela pole muito uma pessoa, né? Você conversa com um juiz, assim, se bem que, né, nem todos os juízes, né? É complicado falar sobre isso. Mas, enfim, hoje em dia não existe mais engenheiro civil melhor do que outra pessoa, hoje em dia não existe mais médico, mais juiz, mais político. Olha, com a internet, ninguém é melhor do que ninguém, né? As pessoas, mas eu vejo, assim, até da própria medicina, assim, né? Eu, hoje em dia, eu estou lidando em outras áreas, assim, na construção civil, né? E aí você começa a comprar madeira, comprar aço, comprar areia, comprar ferro, e você vê muita enrolação, assim, né? Você vê muito jogo, muito esquema, muito pede uma coisa, entrega a outra, né? Você vai, aí não sabe contar, você tem que saber cubicar o material, né? Fazer a contagem. Aí eu vejo assim, pô, é um ramo, né? Difícil, porque eu fico analisando assim, a medicina conta muito com uma integridade dos médicos, assim, absurda, né? Porque o paciente está totalmente na mão do médico, né? Totalmente. Eu, quando vou fazer preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo, eu faço questão de, eu tô na minha sala aqui, eu vou mostrar, mas de pegar a caixa assim, aí, ó, tô abrindo, né? Tô te mostrando aqui, ó, tô usando isso aqui, mostro a seringa, faço a aplicação, mostro a seringa no final. Por quê? Porque eu sei que as pessoas ficam um pouco constrangidas em pedir para ver, né? Doutor, abre na minha frente. É porque Né? hoje tudo gera desconfiança, né? Gera desconfiança, então as pessoas... Mas as pessoas têm receio né, de pedir, porque gera uma situação assim de desconfiança, né? Então eu faço questão de fazer para mostrar que eu realmente não me incomodo em mostrar. O que eu quero dizer é que o médico, de uma forma geral, nossa, ele tem que ser muito ético, muito íntegro por natureza, né? Por lidar com vida e com situações que podem sequelar uma pessoa, enfim. Mas eu sou defensor da educação, nato defensor, eu acredito muito que... A online, você acha que surte efeito? A educação à distância, né, ela já tem alguns anos no Brasil, né? Faculdades, graduação, pós-graduação. Mas agora, isso sendo inserido no meio escolar, logicamente, sendo feita uma adaptação em tempo recorde, porque os professores vão ter que usar as ferramentas, as crianças também. Muitas delas não têm acesso à internet, né? Até foi uma dúvida que me gerou depois que eu ouvi o depoimento do governador Mauro Mendes aqui em Mato Grosso. Muitas regiões de Mato Grosso ainda não têm essa internet com velocidade, ainda utilizam rádio. Algumas cidades do Brasil, do interior do Piauí, do interior do Ceará, estão usando rádio para educar essas crianças. Será que essa educação online, iniciando dia 3 de agosto, como é o previsto, vai surtir efeito realmente no conteúdo para essas crianças? Elas vão conseguir? Porque, Marcos, uma das coisas preocupantes que eu vejo, estudando a educação, é que muitas crianças não vão, todas elas, para se educarem ou para adquirir conteúdo. Muitas delas, em algumas regiões do Brasil, inclusive tem uma pergunta para você lá do Nordeste, é para as crianças que vão para comer. Então, assim,
Será que como que elas que não têm o que comer, como que elas vão ter acesso à internet, a computador, a aulas online? É uma dúvida que eu tenho. Assim, ó, esses dias eu estava conversando com uma paciente, ela me falou uma coisa bem interessante, né? Na verdade, nós passamos por uma situação, uma pandemia, né? Uma catástrofe mundial, e geralmente a gente tem que tirar o lado bom disso, né? E geralmente as grandes descobertas na medicina, por exemplo, foram feitas durante guerras, né? Tratamentos, cirurgias, enfim. Então, o que a gente vai levar dessa pandemia aí? Bem, várias coisas, né? Até aspectos emocionais, comportamentais, enfim. Mas teve uma coisa que a paciente me chamou a atenção e eu disse, cara, você está coberta de razão. Essa tecnologia de live, do Zoom, de que mais essa comunicação aqui que as pessoas da minha geração assistiam no desenho Jacksons, né? Que era algo né? impossível, né? Falar em tempo real. Parece uma coisa muito distante, né? E ela já existia, não é uma coisa que surgiu agora, né? Isso aí já existia. Mas realmente as pessoas eram um pouco relutantes, né? Entre fazer uma reunião pessoal, não, vamos fazer entre fazer uma live, né? Ou fazer uma videoconferência, fazer o pessoal. Você pega até o posicionamento não individual de cidadãos, mas o posicionamento, inclusive, de órgãos, como o CFM, né, o CRM, que até então era proibido a teleconsulta. Né? A teleconsulta foi liberada agora mediante uma pandemia, né? Porque ficou claro que é possível, né? Enfim. Então, só que que eu vou te dizer? Não é todo mundo que tem acesso, né? São várias nuances, assim, são várias questões que tem que analisar individualmente. Por exemplo, o estado que a gente está, eu sei que lá para o norte, para o nordeste, os estados não têm, em geral, as pessoas têm menos condições do que aqui no Mato Grosso. Mas falando em específico do Mato Grosso, eu acho que tem que voltar porque é uma medida, não deixa de ser política também. Eu, sinceramente, acho que é ano perdido, né? Não, assim, ano escolar, não tem como, né? Ou você pega uma faculdade de medicina, o ano é super apertado, assim, estudando a mil. Daí, de repente, vem esse déficit aí de 3, 4, 5 meses, não tem como correr atrás, né? Além disso, países como o Brasil, onde a maior parte da população, a gente acha que todo mundo tem, né? Porque olha na nossa volta, todo mundo tem. Na verdade, se eu não me engano, os internautas estão em torno de 20 a 30% Nós não temos um número alto comparado a outros países. Infelizmente, nós não Não, temos. não, Programas e que quem dependem tem, de não tem internet. 4G, 5G, né? Olha olha a qualidade dessa live aqui. A gente está praticamente em tempo real, sem delay, né? Mas eu acredito sim, né, eu acredito sim nessa tecnologia. Eu assisti recentemente uma live do Alexandre Garcia, né, junto com 12 médicos, né? Tava o Zeballos, tava quem mais? Dr. Wong, né? Médicos do país inteiro, cardiologistas. E teve algumas falhas, assim, mas é uma live de 2 horas e 25, mas muito produtiva. Você capta muita informação. Realmente, a pandemia fez com que nós fôssemos... É como aquele passarinho que já tem asa, mas não sai do ninho, né? A gente levou um empurrão, né? Tipo, agora vai, agora tem Uma que fazer. chacoalhada sem pedir, né? Uma chacoalhada sem pedir, porque a gente não estava preparado. Mas geralmente é assim, né? Muitas coisas. Eu particularmente, agora no início de. Acho que foi. No final de maio, eu participei de uma audiência no CFM, né? E foi Foi live, né? Então, tinha os conselheiros, assim, conselheiros espalhados por todo o Mas Brasil. quando eu falo, Marcos, por exemplo, daquelas crianças que com 3, 4 anos já ganham um tablet de presente de aniversário, tem um escritório montado em casa, o pai tem um celular de última geração, ou eu não falo nem de última geração, tem um celular bacana, essas crianças acredito que se adaptam bem, até porque as escolas particulares têm toda uma estrutura para oferecer esse ensino online de uma forma democrática, porque acredito que 99% das crianças de ensino privado vai ter acesso a isso, acredito eu. Agora, quando a gente fala a nível Estado,
né, que a gente fala do interior, de uma cidade pequenininha lá do interior do Mato Grosso, eu acredito que isso tem que ser bastante pensado. O governador não falou ainda qual vai ser o mecanismo, né, a didática e a metodologia desse tipo de ensino. O que vai ser investido para que essas crianças tenham acesso a isso, né? Porque realmente, como professor, sou formado também em educação e sei que isso é difícil a gente conseguir enganchar uma criança nessa fase de crescimento diante de uma tela, principalmente com conteúdos que não são atrativos muitas vezes, né? Então, assim, eu tô curioso para ver realmente. A gente, quando a gente vai atrás de uma live sobre medicina, no seu caso, comunicação no meu, arte, cultura, que eu gosto bastante, você vai já é motivado a assistir aquilo, a absorver aquele conteúdo. Quando eu me inscrevo numa pós-graduação, também já vou com foco de querer conteúdo. E essas crianças que fisicamente fogem da escola, que a gente sabe, eu gazeei muita aula, sei disso. Então, assim, eu sou hiperativo. Como que eu vou ficar em frente a um computador todos os dias com aulas de português, revezando matemática, química, física? Então, assim, eu estou bem curioso para ver qual vai ser essa metodologia. Inclusive, vou falar com o pessoal da educação aqui de Mato Grosso essa semana, que quero participar disso, se possível, para contribuir, para ajudar. Porque eu acredito, por exemplo, no meu caso, que sou formado em educação artística, não tem praticamente faculdade. A Unemate começou agora há pouco tempo a fazer um curso de educação artística. Um estado rico em cultura como Mato Grosso, ser tão atrasado ainda na formação de professores de artes, né? Então, e está na grade curricular. Então é uma coisa que eu tenho bastante interesse, né? Mas, Marcos, a gente passando dessa questão do online, há alguns anos, nós da imprensa temos divulgado um comportamento dentro das escolas e fora delas muito grave, né, em relação à violência física, inclusive. A verbal a gente nem fala mais porque já virou clichê. Agora, a física ainda choca bastante porque tem professores aí entrando em estado grave. Você que entrou, fez projetos na educação na época da política e já viaja bastante, como você vê hoje o comportamento dessas crianças e adolescentes dentro da escola, né, desrespeitando esses professores? Só para te contextualizar, recentemente 22 professores aqui de Cuiabá e Várzea Grande receberam, né, o título de mediação de conflitos na escola. Eu achei um projeto bem interessante do Ministério Público de Mato Grosso, junto com a SEDUC, para qualificar esses professores para conseguir aí administrar essas crianças e adolescentes violentos, né? Que a gente sabe que, fora a ofensa verbal, a física chega a trazer danos. Que você, como cidadão, vê essa mudança de comportamento dessas crianças dentro da escola, né? Causando essas terríveis violências, inclusive chacinas, mortes, tiroteio, coisa que a gente não via, né, há alguns anos atrás, né? Então, na minha época tinha confusão também, mas não era tanto assim, né? Volta e meia a gente podia falar de algum aluno que tinha batido num professor, mas era muita exceção, assim, né? Eu volto e meia assisto alguns vídeos assim de alguns alunos que partem para agressão física, né? Olha, é lamentável, né? Eu acho que como dar uma opinião geral sobre isso, né? Não sabia o que dizer. Eu analiso muito as gerações, né? Essa geração, eu não sou pai, né? Fica difícil de falar, mas essa eu vejo essa geração com 22, 23 anos, eu tenho bastante contato. Essa que está na escola eu não tenho, né? Eu realmente não poderia falar, mas eu tenho bastante contato, tenho bastante amigos, inclusive com 22, 23 anos. E me chama a atenção em alguns detalhes assim sobre um trabalho que geralmente tem que ser lúdico, né? A minha geração acredita mais que para comer o filé tem que roer o osso, né? E esse pessoal aí, os millennials, eles são muito de um trabalho que tem que ser lúdico, e eu vejo muito eles nessa questão de querer ganhar dinheiro fácil, né? Mas sobre as crianças eu não saberia opinar. Eu acho lamentável, sim. Acho que falta... Vem de casa, né? Isso é uma questão que não saberia falar. São 3 pilares, né? Geralmente eu falo, que é a família, né, a escola e a sociedade. Eu acredito que as 3 têm ferramentas. Nesse período de pandemia, acredito eu que os pais entenderam que a escola não educa, né? A escola transfere valores, ensina valores, né? Mas a educação é dada em casa. Porque se os pais que convivem agora 24 horas com seus filhos conseguem diagnosticar mais rapidamente,
né? Como eles estão como seres humanos. Porque antes era aquele encontro trivial à noite para ajudar na tarefa, né? No dever de casa, assistir uma TV, um filme. Hoje os pais têm que conviver 24 horas com os filhos. E eles estão vendo a dificuldade que está sendo. Eu vejo isso em grupos de condomínio, grupos de professores discutindo sobre isso. E eu acredito que a globalização, né, a internet, o acesso à informação vomitada, né, a gente vai entrar agora na fake news, que faz parte disso também, faz com que essas crianças elas tenham esse poder, né, esse direito de se sentirem autônomos, de xingar alguém, de bater em alguém. E os pais dessa geração de 20, 30 anos, vamos colocar assim, eles também já pegaram um pouco da globalização virtual da internet. Então eles já vêm imbuídos aí desses valores retrógrados que eu costumo falar. Sim, não eles já são vêm os mesmos pais de 20 anos atrás. mimados, sem limites. O que eu vejo de filhos de 30, 40 anos, ainda dependendo dos pais hoje em dia, e sem ter força para trabalhar, sem ter força para ir atrás, com pais que ralaram muito ricos, é gritante. E esses filhos têm filhos, né? Então eles transferem esses valores para esses filhos que estão nascendo, que nem eles têm segurança ainda financeira, segurança psicológica, equilíbrio emocional. E essa criança cresce como? O resultado está nas escolas. Essa é uma análise que eu faço enquanto educador, porque eu vejo que é um efeito dominó. Se a educação não for feita em casa, não adianta jogar responsabilidade para a escola. O professor, ele tem 45 alunos em média dentro de uma sala de aula. Ele não tem como nem educar o filho dele, quanto mais esse tanto de aluno. Isso uma turma, né? Tem um vídeo onde o Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, né? Que é a dificuldade, né, que o pai tem em educar o filho de modo particular dentro de casa. Agora, imagina um professor na escola com 30, 40 alunos, né? Concordo, estou de acordo, sim. E vai. Estou bem curioso para saber qual é essa metodologia do governo do estado, né? Olha só, o Luiz Paulo enviou uma pergunta para mim, já entrando já nas fake news, né? Ele perguntou, eu até acredito que tem muitas campanhas já sendo feitas sobre isso, mas a gente pode esclarecer aqui para o pessoal também que está acompanhando, como identificar uma fake news, né? Eu já vou entrar nos casos que ocorreram contigo, muita gente fala da questão do Léo Dias, eu falei, gente, pelo que eu conheço o Marcos não gosta muito de entrar em assuntos de passado, de Big Brother, de polêmica de... Eu recebi muitas perguntas nesse sentido, mas muitas mesmo. Eu falei, inclusive essas perguntas já foram muitas respondidas. Então, assim, a gente voltar a assunto do passado, acredito que não. Agora, a gente falar sobre coisas do presente, a gente pode até entrar nesse assunto. Fake news, gente, é simplesmente uma notícia falsa, né? Hoje ela está em trâmites de criminalização. Ela é criminal, você pode ser punido por estar multiplicando notícias falsas. E como diagnosticar isso? Primeiro, a procedência, a fonte. Quando você vê um título de uma notícia muito falando popularmente, puxando o saco de um assunto, ou muito sensacionalista, desconfie. A imprensa, por mais que ela esteja em alguns setores delas estejam vendidos, né, a gente sabe que existem canais de televisão, sites que são vendidos, mas tem como nós, cidadãos normais, procurar a fonte disso aí. E o que mais me preocupa, eu discuti isso em outra live, pessoas inteligentes, pessoas teoricamente com um nível acadêmico bom, bem criadas, não desmerecendo as pessoas de outro nível social, mas pessoas que teriam o dever de não perpetuar fake news e estão compartilhando em redes sociais. Eu fico muito assustado quando eu vejo isso. Então, já existem sites, respondendo aí para o Luiz Paulo e para outras pessoas que tenham dúvida, existem sites, a própria Globo tem um site Fake ou Fato, tem outros sites também, o Ministério da Saúde lançou em relação o WhatsApp também, e tem o site que tem as principais fake news, que depois eu vou falar rapidamente aqui, que eles colocaram lá, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, que é o 61, né, de Brasília, 99289-4640. Vale a pena você entrar lá, mandar foto, mandar print da matéria, eles respondem, e o que eu tenho ouvido falar é que estão respondendo em tempo recorde, não demora tanto para responder, não. Então, eu acho que esses canais aí são interessantes. Tem o Lupa também, que é um site muito interessante que fala sobre fake news. Naquela época, caixões com pedra dentro, várias coisas que as pessoas estão falando aí. Vão atrás. Não existem culpados, não busquem culpados. Existe gente de mau caráter que está disseminando aí informações falsas. Vão atrás das fontes. Eu perguntei essa semana para o Leandro Trindade, né, da Centro-América, por que tinha essa polêmica, né, da Globo dar informações, muita gente criticando, né, Globo lixo, dar informação errada tal. E ele explicou o seguinte, Yuri, as informações que nós passamos, pelo menos aqui na Centro-América, são oficiais. São da Secretaria de Saúde, do governo federal. Então, assim,
a gente não tem como fugir disso, até porque as pessoas também têm acesso a essas informações. Então, o que eu digo para você, espectador dessa live, é busque. Coloque lá no Google, é fake news e coloque o título. Hoje tem mecanismos que vão te ajudar a diagnosticar isso. E desconfie sempre. Tudo que é muito na comunicação, a gente desconfia porque tem um cunho aí político, ideológico, que eu acho que a gente está tentando fugir disso nesse período de pandemia, porque só prejudica, né? Né? Então, não, gostei. Eu dei uma pesquisada, coloquei fake news no Google e uma das primeiras coisas que aparece é esse número aí, o 61 de Brasília, eu achei interessante, né? E você pode mandar foto, pode mandar print de tela, né? Eu só não sei com que velocidade eles respondem. Depois até a gente entra aqui no projeto de lei das fake news, né? E até tem algumas observações. Mas eu ia falar alguma coisa. Só termina, repete o que você estava falando agora no final para ver se eu lembro o que eu ia dizer. Não, que é isso, que quando é muito de títulos, de sensacionalismo, Ah, tá. desconfia. Já captei. Na verdade, existe o problema, né? Existe as fake news, né? É inevitável. Isso daí sempre existiu, né? Fake news sempre existiu, né? O boato, né? O boato corre. Antigamente era de boca em boca. O que aconteceu nos tempos modernos, né? Houve um, um anabolismo disso, né? Tem o catalisador e houve uma impulsão, né, do boato e que recebeu o nome de fake news através do escalonamento, né? Escalonamento em massa, né? Não é coisa pouca. Através principalmente de redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram. Essa questão que a gente está colocando aí, por enquanto, é o que se tem a fazer, né? De ensinar as pessoas a desconfiar, de avisar as pessoas para repensar antes de passar adiante, né? E, inclusive, colocando à disposição das pessoas canais como esses aqui que o Ministério da Saúde colocou para averiguação da informação. Mas o ideal, como tudo, né, é resolver o problema na base. Né? E o que é a base? Né? A base é quem faz as fake news. Eu acredito que o que fomenta, né, a continuação da origem das fake news é a impunidade. Né? Hoje em dia, você, de certa forma, se contratar um bom escritório de crime virtual, você consegue fazer com que o Facebook entregue o IP das pessoas, né? Recentemente, inclusive, no mundo, vou falar especificamente na minha área, né? Existia aí um tal de cirurgião plástico sincero, né? Um grupo um perfil no Instagram de cirurgiões coitados, talvez não satisfeitos na área deles, e aí começavam a fazer denigrir cirurgiões plásticos, né? Eu estive lá, mas teve também um colega meu, Vitor Sorrentino, foi meu colega de faculdade, o pai dele, o Miguel, é cirurgião plástico, o Vitor também é, e estão lá em Porto Alegre, e muitas pessoas foram atacadas, né? E aí, geralmente, a pessoa que está sempre envolvida com várias coisas, eu, inclusive, várias coisas até além da medicina, a gente não tem tempo para ir atrás, né? Existe um pouco dessa preguiça, né? De tipo... E além de que o cara não vou gastar dinheiro com isso, né? Porque nenhum advogado vai trabalhar para você de graça. Só que surgiu uma doutora, Patrícia Leite, né? Uma doutora que foi muito agredida, assim, né? Foi realmente crimes contra a honra. E colocaram que... absurdos, assim, falando até de relação com o marido dela. E ela, por tratar-se de uma pessoa séria, não que eu não seja, mas eu já estou mais acostumado com esse jogo todo, assim. E eu notei pela live dela que ela levou aquilo, ela ficou muito estarrecida com o fato, e ela, de fato, contratou um advogado e foi atrás, né? E através de um advogado, eles conseguiram que o Facebook fornecesse o IP, né? O IP dos rapazes aí que estavam... E foi uma situação bem chata, assim, né? Ela, inclusive, fez uma live esses dias juntamente com o advogado, colocando assim que poderia indiciar eles criminalmente, poderia indiciar eles administrativamente no CRM, poderia indiciar eles
até via Delegacia da Mulher, né, que foi uma sugestão minha, né, inclusive. E ela deu 15 dias para eles se retratarem. Né? 15 dias para eles se retratarem na internet e eu achei interessante, porque ela realmente encurralou eles. De fato, eles também não esperava-se menos, né? Eles não se retrataram e ela vai ingressar com ações, né? Meu E Deus do realmente, céu. ela vai ingressar com ações, né? Inclusive, a coisa demora, mas eu tô aí para ver, né? Eu acredito, tenho acreditado de certa forma na justiça. Eu movo uma ação contra a Rede Globo, né? Já pediram para eu falar sobre isso. Eu volto e meia, se quiser até falo, né? E eu tenho visto um andar assim do processo, né? Me chama a atenção. Eu fico de certa forma até feliz porque você vê uma grande emissora que cometeu erros, né? E que tem o meu advogado ali que não é ninguém assim o maior advogado do Brasil em tal coisa, mas que através da lei ali está solicitando, está pedindo e está aos poucos chegando aonde a gente quer chegar. Que pé que tá o Então, processo, Marcos, da Globo? As pessoas perguntaram bastante aqui também, eu tinha até anotado aqui, mas você já entrou no assunto. Que pé que tá o processo? o processo está na fase de coleta de provas, né? A última foi o juiz solicitou da nossa parte o que nós queríamos que a Globo apresentasse. E aí nós solicitamos as gravações do confessionário, né? Que mais que a gente solicitou? Nós mostramos, inclusive, que houve casos de fato, né, de agressão no Big Brother 2000 deixa eu ver, no 16, da Ana Paula com o Renan, né, que ela deu um tapa no rosto dele e ele se sentiu agredido, pediu para ir no confessionário e aí mostraram a cena, ele falando, ó, nunca levei um tapa da minha mãe, vou levar um tapa dessa menina aqui, ele coloca assim, né, apareceu essa cena e aí apareceu no outro dia, porque isso era numa festa, né, no outro dia aparece a gravação no confessionário onde a Ana Paula entra no confessionário e eles falam, ó, configurou agressão e você está eliminado. Daí ela sai. Aí depois teve o meu, 2017, e 2019 teve a questão ali da Ariane com a Paula Spinger, né? Que é que a Paula acabou dando. Foi meio que sem querer, assim, né? Foi bem na hora que ela estava pulando, empurrou, ela caiu. Empurrou, é. É, mas eu acho que se ela tivesse com o pé no chão, ela não teria caído. Teria sido uma história totalmente diferente. Mas, enfim, daí caiu e a Ariane foi expulsa. E, e não teve uma queixa da Paula, né? Parece que não teve uma queixa, mas teve apareceu o vídeo, a produção conversando, falando, explicando, ó, configurou a agressão, você vai sair. E no meu caso, em especial, não apareceu, né? Não apareceu as 8 vezes que chamaram a Emily no confessionário, né, para conversar, não sei o quê. E não apareceu o momento em que eles me chamaram para dizer que, no entender deles, havia ocorrido uma agressão e que eu teria que ser expulso. Isso não ocorreu. E é isso aí, essas imagens têm que... O que me chamou a atenção é o seguinte, eles têm que mostrar essas imagens, né? Porque pela lei, se eles não mostram as imagens, tudo que nós falamos é tido como verdade, né? E, e não tem como dizer que não existe essas imagens, porque trata-se de um reality, né? Então esse é o pé que anda o processo da Globo, ele está andando, sim, e a Globo teve direito a uma réplica. Eu, particularmente, achei bem fraca, assim, para a emissora que já foi um dia. E vamos ver, né? É muito triste. Eu sempre falo que a violência ela não justifica em nenhum dos aspectos, né? Recentemente, não sei se você acompanhou, um funcionário de uma empresa de ônibus foi agredido, né, por uma senhora que se diz evangélica, pastor, enviada de Deus, e agrediu o rapaz porque ele era homossexual. E ele segurava o rapaz, tentava agredi-lo na rodoviária e ninguém fez nada.
né? Ninguém fez nada. Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que se fala bastante violência contra a mulher, isso é indiscutível, não deve existir nenhuma hipótese, mas também ninguém banalizou a questão da violência. O que é realmente violência? Né? A Maíra Card veio há pouco tempo aí divulgar uma relação abusiva com Arthur Aguiar. Ele bombardeou, ela falou alguma coisa, ele falou outra, e várias mulheres se identificando. A gente colocou inclusive essa live no nosso canal no LTV, e realmente a repercussão foi enorme, né? Porque muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos. Agora, nesse caso do Big Brother, Marcos, é o que eu falo. Tem que ser mostrado todas as partes, tem que ser mostrado todos os vídeos, e realmente foi uma polêmica que parou o Brasil na época, né? Isso aí é indiscutível, não sou eu que vou dizer isso aqui, mas realmente foi a Mas só repercussão. um adendo, assim, em relação a isso, é que o processo, né, nunca passou de um inquérito, né? Nunca passou de um inquérito, não virou processo, né? Nunca se transformou num processo. E, se eu não me engano, dia 6 de dezembro de 2018 ou 2019, não estou me lembrando agora, acho que é 2019, por 2 votos a 1, não foi classificado como Maria da Penha, né? Então, o que configura lá com a Rede Globo? É uma quebra de contrato, né? O contrato diz que a eliminação, a saída do participante ocorrerá somente mediante 3 situações. A primeira seria a votação popular, né? A pessoa vai para o paredão e, através da votação popular, ela sai. Eu fui para 5 paredões e não saí em nenhuma votação popular. A segunda forma de ser eliminado do programa seria se você faltar com a verdade a respeito do seu estado de saúde, né? Então, já aconteceu no Big Brother de alguém infartar lá dentro, né? E talvez tenha omitido questões como hipertensão, medicação, enfim. E aí a pessoa teve que ser saída, deve ter dado alguma treta com isso, e aí isso está no contrato também. E a última hipótese é essa hipótese aí da agressão, né? Inclusive, até teve um momento no programa que a gente jogava, tinha uma prova com basquete, assim, e aí um time fazia pressão no outro, assim, né? Quando o cara ia jogar a bola, ficava falando, não sei o quê. E aí teve uma hora que o pessoal tava meio que exagerando, assim, vindo em cima, falando, gritando. E eu mesmo estava achando estranho, assim, sabe? Tipo assim, tá, mas tá meio pesado isso, né? Porque já tá vindo em cima, falando. Assim, uma coisa é ficar falando de longe, assim. E aí entrou uma voz no estúdio e falou assim, o toque não era permitido, né? Mas a estimulação verbal era, né? Isso aí, ele entrou, o Dourado lá, ele falou isso. Me chamou a atenção aquilo, né? Então pode falar alto, né? Mas enfim, e aí essa última questão seria sobre que aquela minha situação com a Emily lá, onde eu gritei, onde eu falei alto, poderia sim ser enquadrada como Maria da Penha, né? E que de fato não foi, né? Não foi considerado Maria da Penha, porque para ser Maria da Penha deve preencher alguns quesitos, né? Como, por exemplo, acontecer dentro de um lar, né? E aquilo era um estúdio. E, de fato, a Globo revirou as imagens e não encontrou em nenhum momento uma agressão, uma via de fato, né, da minha parte com ela. E aí, não configurando a Maria da Penha, não tinha como ser agressão, né? Porque a Maria da Penha, ela considera uma agressão à mulher, mesmo que não tenha vias de fato, mesmo que não tenha contato físico. Pode ser verbal. Inclusive, muitas verbalizadas são até piores, né, do que as físicas, né? Sim, sim. Em alguns aspectos, Em alguns aspectos, a palavra dita, o tapa a gente recupera às vezes, agora a palavra dita é... Tem razão. Mas, enfim, aí vamos ser legalistas, né? Vamos trabalhar dentro da lei. A justiça disse que não foi Maria da Penha, que não classificou como Maria da Penha, e aí automaticamente configurou uma quebra de contrato da Globo comigo, né? Nós ingressamos com a ação, com danos morais, uma teoria interessante que é a teoria da perda da chance, né? A perda da chance é uma teoria interessante, que inclusive outros ex-BBBs já ganharam ações contra a Globo relacionadas a isso, né? Se pega o momento em que aconteceu a situação, onde a pessoa foi expulsa,
pega o valor do prêmio e divide pelo número de participantes que existia na casa. Entendi. Então, a teoria da perda da chance. Quem é do direito aí pode dar uma pesquisada. E aí tem danos morais também. E aí vamos ver. Marcos, hoje a tua insatisfação maior, qual o teu sentimento em relação à Globo e à Emily? A Emily saiu da jogada a partir do momento desse processo ou não? Ela é protagonista ainda nesse processo como ser humano, eu digo assim, entendeu? Olha, Porque eu vejo que é mais Globo, né? Eu vejo que a tua indignação é com a Globo. A Emily tem ainda um fator. Qual é o teu sentimento em relação a ela hoje? Entendeu? Nessa situação toda. hoje na época eu fiquei muito magoado, assim, né? A gente existia de fato, né? As pessoas acham que era brincadeira, existia de fato um relacionamento lá dentro, né? E era foi da minha vontade, né? Entrar num reality e realmente viver verdadeiramente tudo que acontecesse lá dentro, né? Relações de amizade, como eu tive com o Mamão, né? Relações todos, né? E uma relação amorosa com a participante Emily. O que me chamou a atenção na ocasião que eu saí, eu acho que eu fiquei bem magoado com o Rede Globo e com o Emily. Talvez mais com o Emily na ocasião. Por isso que eu te perguntei, porque na época se notava muito isso, né? Essa revolta com ela como mulher, né? A Mas, emissora veio depois. mas é porque com o tempo, assim, quando você sai do reality, você sai bem embaralhado, assim, né? Você sai, você de fato não sabe absolutamente nada do que estava acontecendo aqui fora e também não tem uma visão completa do que estava acontecendo lá dentro, como as pessoas aqui fora têm, né? Porque as pessoas aqui fora conseguem ver tudo em várias salas ao mesmo tempo, né? As pessoas estão sabendo de tudo, né? Então, quando a gente sai bem perdido, assim. O que, para mim, eu queria que as pessoas se colocassem no meu lugar é que existia uma relação, né? E nós, de certa forma, sabíamos que nós éramos os finalistas, né? Em nenhum momento eu falei isso com a Emily, assim, mas eu sabia que ela sabia e eu entendia isso também. Então, e existia uma rixa, né? Existia os meus grandes adversários, eles não eram os participantes, né? Para variar, eu estava envolvido numa briga maior, né? Me chamou muito a atenção a falta de respeito, e eu já falei várias vezes isso, a falta de respeito com a qual a emissora lidava com as pessoas, né? Uma arrogância que já existia, inclusive na época das entrevistas, assim, porque é como se eles estivessem negociando com a gente um lugar no céu, né? É basicamente isso. É óbvio que todo mundo está com muita vontade de entrar, né? Eu, de fato, tinha bastante vontade de entrar, mas eu sabia lá no fundo que, tipo, pô, eu sou médico, né? Eu tenho a minha profissão, né? Eu não dependo disso aqui para minha vida dar certo. E eu acho que isso me fez acreditar e me manter seguro nos meus ideais, assim. E as situações que começaram a ocorrer lá dentro começaram a me magoar bastante. E o pior é que não aconteciam comigo, né? Aconteciam com outras pessoas, né? Aconteceu com uma mão, aconteceu... volta e meia, eu não estou Tu faltando te com a verdade. arrepende, Marcos, de ter participado? Não, Tu, não, não? Essa é uma pergunta que muita gente quer saber, né? O não, arrependimento. não. Depois eu falo sobre isso. Mas não, a vida é um estudo. Eu adoro estatística, né? E a nossa vida, se nós transformarmos a nossa vida num estudo científico, né? É, a nossa vida é para ser retratada como um relato de caso, né? Porque o relato de caso é um delineamento de pesquisa que mostra uma doença rara, né? Um relato de aplasia medular por dipirona, né? Paciente de 5 anos foi medicado com dipirona e iniciou com um cessamento da produção da linha vermelha e da linha branca, né? De glóbulos vermelhos e aplasia medular. Bem, é o motivo pelo qual a dipirona é proibida, como eu falei na live passada, é Em alguns proibido países, é. nos Estados Unidos e em alguns outros 6 ou 7 países desde 1993. É muito incomum acontecer. Mas quando a medicina cientificamente vai apresentar isso entre nós, médicos, em congresso,
Isso vem na forma de um relato de caso, né? Não existe o relato de caso de hipertensão, né? Ah, Maria, 67 anos, começa a apresentar pressão alta, sistólica acima de 140, diastólica acima de 90. Tá, mas isso é hipertensão, né? O que eu quero dizer com isso? Cada doença, né, ela merece um delineamento de pesquisa, né? Tanto que para se descobrir se uma droga tem eficácia, efetividade e eficiência, que são 3 conceitos diferentes, o melhor estudo é o ensaio clínico randomizado, né? Isso aí, se nós tivéssemos tempo, né, na situação na qual vivemos, nós pegaríamos, mediante a aprovação de um conselho de ética, nós pegaríamos 2 grupos, né, bem grandes, né, com 10 mil pessoas, 10 mil pessoas com Covid, 10 mil pessoas com Covid, tem que estar num estágio X, né, não adianta uns estarem com 9 dias de doença e outros estarem com 5, né? Todo mundo emparelhado. E daí, para esse grupo de pessoas, a gente dá hidroxicloroquina, e para esse grupo de pessoas aqui, nós não damos hidroxicloroquina, né? Dá um placebo qualquer. Dá um placebo, dá um comprimido de farinha. E aí, isso, né, nós avaliamos através do tempo, joga tempo em cima disso, né, que é o que nós não temos agora. E o tempo vai nos mostrar os resultados, né? Por isso que esses resultados, inclusive, são colhidos através de pessoas que nem sabem o que estão colhendo, né, para não viciar o trabalho. Então, quando alguém fala assim, isso aqui é um ensaio clínico randomizado triplo cego, né, ou duplo cego. Duplo cego é quando o paciente lá com Covid, ele não sabe se ele está recebendo o comprimido de hidroxicloroquina ou se é o comprimido de farinha. Ele não sabe que grupo ele está, porque poderia ter um viés de que esse paciente, estou me sentindo bem, mas que fosse psicológico. Então, você cega uma parte do trabalho, não deixando os pacientes saberem. Você pode cegar o trabalho também, não deixando quem está entregando o comprimido saber se aquilo é hidroxicloroquina de fato ou se é farinha. E tem também o triplo cego, que é o programador que está colocando os resultados no sistema, nem ele sabe, ele está colocando paciente A ou paciente B que tomou a medicação C ou tomou a medicação E. Então, isso cega o trabalho, isso dá muita força no trabalho. Por isso, esses dias eu postei o título de uma live que eu fiz, que os evidências, né, daquele pessoal lá de Porto Feliz, né, opinião de especialista. Eu sou especialista em cirurgia plástica. A minha opinião tem peso 5. Tem 5 níveis de evidência. Tem o nível 1, que é o cara falou nível 1 de evidência, acredita, porque aquilo ali retrata muita verdade. E o ensaio clínico randomizado, ele produz esse tipo de evidência. Só que ele tem que ser feito através do tempo, e tempo nós não temos agora. Quando você vê um especialista, por exemplo, um infectologista, falando sobre, eu acho que tem que usar ivermectina, eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo é opinião de especialista, aquilo é nível 5. Mas por que eu entrei nessa história toda? Eu entrei nessa história toda porque na vida, se a nossa vida fosse considerada uma doença, né, um caso, ela é uma doença rara, né, porque cada um tem a sua vida, né? Quem é o cara que é cirurgião plástico, que mora no Brasil e que participou do Big Brother, participou na Fazenda e mora no Mato Grosso? Só. Calma, pessoal, não acabou. Tem a parte 2 da live que está ainda mais interessante e polêmica. É nessa parte 2 que o Marcos vai falar sobre a polêmica do uso de máscaras. É isso mesmo. Lá em Sorriso ele está sendo mal falado porque não anda usando máscaras em lugares públicos. Mas ele mesmo vai esclarecer isso. E a suposta companheira que estaria ganhando auxílio emergencial de R$600? Ela existe? Que história é essa, Marcos? Ele também responde isso e muito mais. Ele alfineta também uma repórter que lançou uma matéria no estado de Mato Grosso sobre uma visita dele com o Rafik, um influenciador digital que estaria pousando em foto, ambos sem máscaras. Olha, o Marcos sempre traz polêmicas e assuntos interessantes. Confere a parte 2 no LTV Brasil e diz pra gente aqui embaixo o que você achou da entrevista. Até mais!